Fala, galerinha, mais um episódio do Deixe que Falem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, curte, comenta e compartilha. E aí, Lu? E aí? Hoje o assunto é sério, hein? Hoje o assunto é sério. Hoje é com um juiz aí, o cara é São Paulino, toca violão, canta, o cara é um showman, hein? Showman. Então, galerinha, nosso convidado de hoje, ele é juiz do trabalho, auxiliar da 2ª Vara do Trabalho de Bauru, professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Prática Trabalhista, escritor do livro 10 Dicas para se dar bem em concurso. Seja bem-vindo, doutor Edson! Doutor Edson! Seja bem-vindo. E aí, moçada, tudo bem? Léo, Luan, pessoal aí que está nos assistindo. Poxa, é um grande prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer ao convite, né, para participar do Deixe que Falem, porque é um podcast que está muito legal. Eu tenho acompanhado aí as edições anteriores, está bem legal, está valendo a pena. Parabéns para vocês aí. Valeu, Edson. Valeu, Edson. Muito obrigado pela sua presença. E vamos lá, né? Vamos bater esse papo, que vai ser muito informativo, vai ser bem legal. Edson, para a gente começar, para você se apresentar para todo mundo que está assistindo, direito. Por que você escolheu direito? Como que foi a sua faculdade? Sua especialização, como você chegou a esse cargo de juiz, né? Tá. Como que foi? Olha, é uma história até engraçada, né? Porque eu não sei se isso acontece, o pessoal de casa que estiver nos assistindo aí, a moçada especialmente, né? Chega na hora de escolher a faculdade e aí a pessoa não sabe, né? O que vai fazer, qual que vai escolher. E comigo foi assim também. Então, a parte engraçada eu não escolhi direito. Eu fui eliminando as que eu não gostava, entendeu? Fui pegando lá medicina, odonto. Você chegou a fazer cursinho ou não? Não cheguei. Nossa. Eu fiz só o colegial, que no terceiro colegial, ó, na minha, o pessoal já viu que eu sou velho, né? Já entregou agora a idade. é ensino já. médio, né? Coisa chique agora, moderna. Então, na minha época, né, a gente fazia o terceirão, e aí o terceirão foi junto com o pessoal que estava fazendo cursinho. Ah, legal. Então foi assim, foi como se fosse um cursinho, mas no meu caso era o terceiro. E aí fui escolhendo, né? Poxa, o que eu vou fazer e tal. Eu já sabia as que eu não gostava. Uhum. E aí acabei ficando entre economia, administração, direito e alguma coisa relacionada à informática. Que naquela época, tá? A gente tá falando aí de 1995, porque eu entrei na faculdade em 96. Estava engatinhando, né? Exatamente, ninguém nem sabia muito o que era, né? Essa questão de Já tecnologia. nem banda larga. Já nem banda larga ainda. Não, internet, quando eu usava internet era discada. Discada. Que o pessoal usava depois. Viu? Depois da meia-noite, porque senão pagava pulso de telefone, ficava caro pra caramba. Então ninguém usava. Ou depois sábado, depois das 2 também. Eu sou exatamente, depois das 2 da tarde. Eu sou pré-histórico, então eu conheço isso aí de longa data. Mas eu queria fazer, talvez, ciências da computação na época, né? Sim. Então eu fiquei nessa dúvida, tal, qual que eu faço, o que eu escolho, e fui eliminando as outras. E aí, eu pensei, poxa, eu gosto muito de computador, mas eu não sei se é a ponto de eu trabalhar só com isso, sabe? Sim. Viver disso, fazer isso. Aí, então, eu eliminei a parte da tecnologia e fui para Direito, Administração e Economia. Eu estava no terceiro colegial, no meio do terceiro, eu fui prestar o pessoal prestava como treineiro, né? Isso. A prova. E aí, o pessoal da onde eu estudava falou para mim, olha, presta um outro curso, que eu estava mais decidido a fazer direito. Estava em dúvida ainda, mas mais para fazer direito. Aí eles falaram, presta o vestibular, mas não presta já direito. Para você não assustar, às vezes vai mal, tal. Então presta em economia, por exemplo, que a concorrência é menor, só para ver como é que você vai. Só para ir para a segunda fase, né? Que é importante também ir para a segunda fase. Só para ver como é que era. Cara, aí eu prestei na IT aqui, que foi onde eu estudei depois, né? Eu prestei economia. Eu fiquei em 4º lugar de economia do vestibular, para valer, das notas, sim. Eu fiquei em 4º lugar de economia. Aí o pessoal até falou, nossa, que legal, você passou em 4º lugar de treineiro, que eu não tinha feito. E pro pessoal, né? E você não era de Bauru, né, Edson? Não era. De outra cidade. Eu sou de Barra Bonita. Pro pessoal entender, aliás, Léo, um abraço pro pessoal de Barra Bonita que vem nos assistindo. A grande Barra Bonita. O pessoal entender, Léo, a IT antigamente, né? Você pode até completar isso, ela era muito concorrida. Era uma referência, né? Ela é ainda referência em direito, mas antigamente para você prestar um vestibular e entrar na IT já era muito difícil. Exatamente. Hoje, como tem outras faculdades em Bauru, então o número de candidatos por vaga, obviamente, matematicamente diminui. Na época em que eu prestei, eu não tenho exato, faz muito tempo já, mas eu acredito que estava quase 20 candidatos por vaga. Olha só, numa particular, né? Em direito. Então, quando eu estava no terceiro colegial, terceiro ano do ensino médio, né, hoje, se fala,
eu prestei como treineiro na metade do terceiro ano, passei em quarto lugar de economia. Aí Legal. eu falei, só que eu não, sim, eu decidi falar, não vou fazer economia, eu vou fazer direito, que eu achei que abria mais possibilidades profissionais, né? E eu gostava. Falei, então vou fazer direito. E aí eu fui prestar no final do ano, aí prestei em direito mesmo, aí passei também, fiquei entre, acho que os 15 primeiros, só que lá tinha muita gente. Era mais de 20. Eu acho que eram, eu não lembro agora, não gosto de falar número sem ter certeza, mas eram mais de 100 pessoas que iam ser aprovadas, né? E com 15 a 20 pessoas por vaga, você imagina, tinha lá 2.000 pessoas prestando, eu fiquei entre os 15 primeiros, né? De direito aí. E aí fui fazer direito. Né? Ô Edson, uma coisa que me surgiu uma dúvida aqui. Quando você pensava em ciências da computação, como você via essa tecnologia? Você via que era uma coisa que ia se desenvolver ou era tipo, ciências da computação? Eu acho legal isso. Computação é legal. Não, ó, você já via aqui no futuro. Ou isso aqui não vai virar nada, isso aqui vai ser um entulho. Não, eu achava, eu já sabia que ia virar. Não que ia virar tudo que virou, tá? Isso eu não tinha ideia, para falar a verdade. Mas eu já sabia que ia funcionar assim, porque, igual a gente estava conversando, naquela época já era uma revolução. Sim. Tá? Eu sou da época, pessoal, agora eu vou contar as coisas pré-históricas aqui. Eu sou da época que você ia mandar uma carta para um parente, você mandava a carta, eu era menino, ia no correio, mandava a carta, demorava uma semana, 10 dias para chegar, aí a pessoa lia, depois ela mandava de volta para você, demorava mais. Ou seja, para eu mandar um negócio que hoje eu mando no WhatsApp e em 10 segundos, se a pessoa vê, ela já me responde, demorava 20 dias. Tá? Então, assim, era assim que funcionava. Depois, a modernidade, como é que foi vindo? Fax. Vocês lembram do fax? Lembro. Então, passar um fax. Não é isso que eu estou pensando. Mas o fax, quando veio, foi uma coisa incrível, é uma modernidade. Porque, imagina, você coloca lá, né, o papel e sai na hora para a pessoa. Então aquilo que a gente era gastava uma mensagem semana, toda torta, né? Uma mensagem... Parecia mimeógrafo de escola. Sabe aquela coisa que a gente tinha antigamente? É o e-mail de antigamente, né? Eu era criança, mas eu lembro. Não vou nem dizer se era o e-mail, talvez fosse o aspas, o WhatsApp de antigamente, porque na hora você passava, já estava lá, a pessoa já via. Então, eu percebia que ia ser um negócio que ia virar. Não imaginava tanto quanto virou. Quanto é hoje, né? Quanto está hoje. Mas eu já sabia que ia funcionar. Mas não foi nem isso que me tirou da tecnologia. Foi o fato de eu achar, poxa, mas será que eu vou gostar de ficar o dia inteiro programando, mexendo com isso? Eu gostava de fazer, mas assim, como um hobby. Eu não sei se ia dar certo como profissão. Tanto que hoje, na área jurídica, eu gosto muito da parte tecnológica. Por exemplo, quando veio a pandemia, né? Eu já vou pular agora vários anos, depois eu volto. Não, mas falar. Pode continuar, que essa parte só para não perder o raciocínio. Quando veio a pandemia, a gente teve que mudar. A gente fazia audiências só presenciais. Eu nunca tinha feito uma audiência telepresencial. Os processos físicos, né? Isso já veio de antes. Foi em 2014, começou houve ali a migração para o PJE, que é o processo judicial eletrônico, que é o que a gente usa. Outros tribunais usam outros tipos de processo, né? Eletrônico. O nosso é o PJE. Talvez tenha até uma ideia aí, parece, de unificar tudo, mas eu não sei se ainda está, eu não vou falar porque eu não tenho certeza. Agora, para nós o PJE já foi uma modernidade, que é o quê? Você não tem mais autos físicos, papel, né? Que você usava. Sim. Eu, quando comecei na magistratura, em 2007, a gente tinha papel. Então, quando eu vinha, eu atuei em São Paulo, depois eu vou contar um pouco, eu vinha de São Paulo para cá, o carro parecia uma transportadora, entendeu? De processo. Cheio de papel. Tá? Uma vez eu fui atuar em Santos, num auxílio lá, e eram processos antigos, que estavam lá parados e tal. Sem brincadeira, era impressionante. Para eu poder julgar os processos, a minha mãe limpava os autos do processo, porque tinha traça no processo. Nossa. Para poder julgar. Caraca. Entendeu? Parece mentira, mas era assim, tá? Aí, imagina a quantidade de papel em um processo, 2, 3, 10 processos. Tinha lá, um calhamaço assim. Normalmente, enorme. um processo naquela época tinha de 200 a 400 páginas, que a gente chama de laudas, né? Então, cada 200 laudas, a gente tinha um volume de processo, um caderninho, parecia um livro, né? E tinha processos lá de 10 volumes, tipo 2.000 páginas. Nossa. Ainda tem. Coisa, hein? E com o PJS, vê como a gente se engana, né? Eu imaginei que com o processo eletrônico, a gente ia diminuir o número de folhas nos processos. Piorou, aumentou muito mais. Por que aumentou? Né? Mas veja só, quando saiu, ele não era mais fácil. Porque você tinha que digitalizar página por página. Hoje tem aquela digitalizadora, você põe um monte de folha, ela digitaliza tudo. Entendi. Na sequência, então, a pessoa junta... A quantidade de documentos à toa que são juntados nos processos é impressionante. Coisa que não tem nada a ver com o que está sendo ali analisado,
ia juntar. E tá lá como papel que faz volume e que tem que ser analisado. Tá lá, entendeu? Mas isso é o que tem em toda profissão, né? O mal profissional, né? Que tá lá enchendo a linguiça do cliente e do juiz dele, né? Eu não sei nem se é isso, eu acho, talvez eu tenha a ideia, me parece, eu que fui advogado também, até vou contar um pouco disso daqui a pouco, que o advogado talvez tenha medo. Pô, será que eu junto, não junto? Se eu não juntar, depois precisava. Então, na dúvida, junta tudo. Não paga, né? Pra Entendeu? juntar. Só que é pior, porque na hora de analisar, imagine, eu não vou analisar só aquele caso. Eu tenho, por exemplo, a vara que eu atuo recebe mais de 1.000 e poucos, quase 1.500 processos por ano novos, fora os que estão em andamento. Nossa. Então você tem lá 3, 4, 5 mil processos em andamento e vai analisar uma coisa que tem um monte de papel à toa lá. Um monte de papel não, porque agora não é mais papel, né? Mas tem um monte de documentos que não servem para nada. Ô Edson, falando já que você entrou nesse assunto, como que é a rotina, cara, de um juiz? Como que é esse lance de processo, as demandas? Como que funciona? Como que vocês, sei lá, se dividem? Como que você divide o seu dia a dia? Conta um pouco pra gente. Tá, eu vou contar só uma coisa antes, porque vai ter ligação com isso e eu acho que vai ser legal pro pessoal que está assistindo. Entrei na faculdade, eu entrei com a ideia de ser advogado. Tá? Por quê? Porque eu já conhecia alguns advogados, né? Pela atuação do meu pai, que era empresário, e ainda é empresário, né? Eu atuava muito, via, então eu gostava daquilo, eu falei, pô, vou ser advogado. Sim. No terceiro ano da faculdade, eu já estava mudando de ideia. Porque eu comecei a ter aula com alguns professores que, sabe assim, a pessoa que te incentiva e te motiva e, de certa forma, vira uma referência para você daquilo. Então eu falei, poxa, mas eu acho que ser juiz vai ser mais legal do que ser advogado. Então eu comecei a mudar a minha ideia em face de alguns professores e quando eu tive já direito ao trabalho. Então eu entrei na faculdade pensando em ser advogado e saí da faculdade já pensando em ser juiz. Né? Então isso mudou durante a faculdade. Mas como eu tinha que advogar antes de ser juiz, e aí digo, não só, hoje é exigido, você tem que ter no mínimo 3 anos de atividade, né, jurídica. Mas, porque é importante também ter. Então, para você prestar o concurso para juiz, tem que ter 3 anos comprovados de prática. Sim, não precisa ser necessariamente a advocacia. Tá, pode ser o quê? O CNJ tem lá as regras que falam, olha, por exemplo, você pode ser professor universitário da área de direito, pode atuar em certas, né, em determinadas profissões, tal. Legal. Não precisa ser necessariamente a advocacia, tá? Mas você vai ter que ter essa experiência. E isso é importante não só na parte teórica da coisa, mas na parte prática. Porque é muito importante para o juiz ter experiência. O juiz tem que ter uma experiência de vida para julgar os outros. Sim, com certeza. E aí, saí da faculdade, então, já pensando na magistratura, mas comecei na advocacia. Eu prestei a OAB, aí passei. Aí foi até engraçado, porque eu passei na OAB e comecei a ensinar o pessoal a passar. Enquanto eu era advogado lá em Barra Bonita. Assim, do nada, eu comecei a estudar, ensinei um amigo, ele passou, né? E aí ele, muito fofoqueiro, contou para todo mundo lá, cidade pequena, começaram a me procurar para aula. Você não dá aula, porque a pessoa quer passar na OAB, você ajudou, né, o seu amigo e tal. Beleza. Aí eu comecei a dar aula para uma menina, ela passou na primeira prova, foi, bom, resumo, eu cheguei a ter 15 alunos. Caramba. Em Barra Bonita, que é uma cidade pequenininha, tá? Metade da cidade estava lá na sua Quase metade estava lá comigo, né? Então um abraço para todo mundo de Barra Bonita. E aí o pessoal começou a estudar e foi passando, e com isso eu já aí usando, né, para o próprio concurso, eu usei isso como uma forma de estudar, tá? Que é quando você ensina para alguém, quem mais aprende é você. Quanto tempo você advogou, Edson? Eu comecei a advogar. Ir para o concurso, decidir e falar assim, cara, eu quero magistratura, eu vou atrás disso. Quanto tempo você advogou? Eu comecei a advogar em 2001, porque eu saí da faculdade, eu entrei em 96, saí no ano 2000, porque eu fui sorteado, assim, né? Primeira turma de 5 anos que voltou a ter 5 anos de direito foi a minha. Então, eu saí no ano 2000. 2001, eu entrei, passei na OAB e comecei a advogar. E parei de advogar em 2007. Tá? Claro, 6 anos. Porque, veja que até que é uma coisa interessante, né? Que tem a ver com o que eu vou falar depois da sua pergunta. Olha, eu enrolei pra caramba pra responder a pergunta dele, né? Mas é que tem tudo a ver. Não, uma coisa vai linkando a outra. Parece que a parte de tecnologia vai abrindo um monte de janelas, né? Depois a gente não pode esquecer de fechá-las. Tem que chamar o Renan aqui pra robotizar essa conversa aqui. Então, o Renan é craque nisso. Aí, eu peguei, né? Saí da faculdade, fui advogar, comecei a advogar e comecei a advogar, mas eu já sabia que eu queria prestar concurso para juiz. E aí comecei a estudar para magistratura.
Só que, de certa forma, uma coisa que aí fica o recado para quem vai prestar concurso é não subestime a prova. Eu fui fazer a prova da magistratura e na primeira prova que eu fiz, que é a prova de teste, eu passei e fui muito bem. Sim. Aí eu falei, nossa, esse negócio não é tão difícil, o pessoal fala tanto que é difícil, pô, isso é fácil. Eu fui super bem. Fui na segunda fase, aí eu ficava na segunda fase em todas as provas por 1 ponto, 1,5 ponto do que precisava, entendeu? Aí isso foi, né? Isso eu fui prestando e tal. Chegou no ano de 2006... Quantas provas você prestou? Eu não lembro, Léo. Eu acho que umas 5, 6. Eu não lembro, pra falar a verdade com certeza, eu não sei. É legal, e falando, linkando com a conversa que a gente teve com o Renan, ele falou também que foi participar de um processo lá dentro da empresa e que ele fez em 10 minutos. Dele, né? Ele fez em 10 minutos. Você viu? Aí ele saiu, os caras achando falaram que tinha ido assim... super abalou. Respondeu só um pedaço. E aconteceu isso também com você nessa parte 2? Ou foi mais por você sentir a dificuldade, a desatenção? Como é que foi? Não foi isso. Sabe Falta de preparo. Nem isso também. Sabe, no meu caso, que é o que eu falo pro pessoal, eu achava que sabia como responder, entendeu? Na segunda fase. Porque como é que é? Só para o pessoal entender. A primeira fase é teste, prova de múltipla escolha. Então não tem segredo. Se acertou, errou, acabou. Né? Já na segunda fase da magistratura, é uma prova escrita. E depois tem a prova de sentença. Né? E depois tem o exame oral. Tá? Então, na prova escrita, eu sabia todas essas respostas. Eu sabia as perguntas, eu conhecia. Uhum. E eu respondi e não tirava a nota necessária. Aí em 2006 eu falei, eu vou parar com esse negócio, entendeu? Eu vou advogar só porque eu já estava ganhando dinheiro na advocacia. Entendi. Tá? Aí eu tinha começado a ganhar dinheiro na advocacia já, que demora uns de 3 a 5 anos, pelo menos. No começo você paga para trabalhar. Eu, pelo menos, paguei para trabalhar no começo. Tem uma carteira de cliente, né? Exatamente. Então, demora para você conseguir ganhar. Quando eu estava começando a ganhar, aí eu falei, ou agora eu vou me dedicar e ver o que eu estou errando para poder passar, ou eu vou abandonar isso aqui. E aí, eu decidi, então, me aprimorar. E fui conversar com um amigo, que já está até aposentado, que é um juiz do trabalho, lá de Jaú, que é o Carlos, e falei com ele, Carlos, o que você... Eu expliquei para ele o que acontecia, o que você acha que eu estou errando? Aí ele me deu algumas dicas, uma delas principal para a magistratura foi, você não pode responder que no direito tem muita coisa assim que ou pode ser isso ou pode ser aquilo, né? O pessoal até fala, né? O depende, então depende da interpretação. Mas eu colocava as posições que tinham de resposta e não dava a minha posição. Entendi. Aí ele falou, você está fazendo um concurso para a magistratura, você tem que decidir. Você tem que dizer, olha, apesar do respeito a esse posicionamento, eu entendo que é aquilo, e acabou. E aí, quando eu passei a fazer assim, e comecei a fazer provas mesmo, sabe? A responder, fazer exercícios, e pedir para alguém dar uma olhada para mim, eu fui melhorando e aí passei. Então, eu não sabia, esse que é o meu subestimar a prova, não que eu saísse como o Renan fez lá, mas eu achava que o jeito que eu respondia estava ótimo. E eu não mudei a resposta, eu só mudei o jeito de responder. E aí passei. Então, logo em seguida, foi em 2006. Em 2006 eu comecei a prestar. Aí eu estava prestando aqui, na 15ª região, que é o nosso tribunal, que é Campinas, interior, e estava prestando São Paulo, que é a 2ª região. Aqui na 15ª, eu fiquei na prova de sentença, que já é a 3ª prova, por 1 ponto. Tá? E ainda porque aconteceu uma situação durante a prova lá, que a gente estava respondendo no meio da prova, aí veio o examinador e falou, olha, não pode... usar lápis para fazer o rascunho, que ninguém tinha falado que não podia, tá? Nem estava escrito lá que não podia. Mas aí eu vou discutir com o homem lá? Falei, tá bom. Aí ele falou, vocês vão pegar agora o rascunho, olha só o absurdo, vocês vão pegar o rascunho que vocês fizeram e pode passar limpo a caneta em outra folha, tá? E depois joga fora, dá para nós, vamos jogar fora, tá bom. Só que não deram tempo extra por isso. Então eu perdi uns 20 minutos, meia hora, só para fazer isso, porque já estava tudo pronto. Nossa. Com isso, chegou no fim da prova, que era uma prova, parece prova do BBB, aquelas de exaustão que a pessoa vai, de resistência. Tem que ficar lá fazendo as coisas. Entendeu? A prova de resistência. Eles dão 4 horas, mas em 4 horas você tem que ser o super-homem lá, o The Flash para fazer. Arrebentar. Entendeu? Então, faltaram esses 20 minutos. Aí eu tive que pular uns pedaços que eu achei menos importantes para terminar, senão não terminava. E aí ficou faltando um... E, rapaz, eu sabia tudo, a prova tá certa. E acabou me prejudicando. Mas tudo bem. E aí não dá tempo, você vai ficar chorando lá. Eu já tinha outra prova que era da 2ª região, fui fazer, passei, fui passando e passei no concurso. E aí em março de 2007... A 2ª região é Grande São Paulo e Baixada Santista. Uhum. E o tribunal nosso, que é o da 15ª, é Campinas Interior e Litoral, fora a Baixada Santista. Então, Litoral Norte e Litoral Sul, 15ª.
Baixada Santista e Grande São Paulo é a segunda região. Entendi. Aí passei na Você segunda passou região. lá, então. Passei lá. Eu entrei em março de 2007. Agora vai fazer 16 anos já que eu sou juiz. Aí fiquei em São Paulo, trabalhei lá 2 anos e meio, depois eu troquei com uma colega que era daqui, que eu queria voltar, E ela queria queria ficar lá, e ela queria ir para São Paulo. Aí eu vim para cá. E aí começa mesmo assim a minha atividade profissional para responder a pergunta do Léo, que eu dei uma volta gigante. Mas e aí, como que Volta é ao essa mundo. rotina sua? Ó, é muito legal, é muito prazeroso poder... Que eu sempre gostei, sabe, desde menino, de resolver problema. Alguém vinha com um problema que não tinha nada a ver com a história, eu já queria ajudar a resolver. Né? Metia o dedo. Já queria ajudar. Não, assim, eu nunca fui muito de me meter se alguém não pedisse, entendeu? E ó, pessoal, pro pessoal que tá assistindo aí, nossa ideia surgiu no podcast. O Edson aí deu várias dicas legais pra gente, pessoas pra trazer. É verdade, lá no começo, quando surgiu a ideia, ele já começou a falar, Alguns a ajudar pontos, a né? gente, uns pontos bacanas pra gente melhorar, pra gente fazer, somou bastante pra gente aqui. Então ele vê? dá palpite, mas dá palpite certo. Então, a prova de que eu sou intrometido, entendeu? Tá aí, ó. Bom, aí eu falei, poxa, eu preciso, né, me aperfeiçoar nisso, melhorar na magistratura. Como é que você vai fazendo? Você vai aprendendo no dia a dia. É um trabalho difícil porque você julga as pessoas. O volume de processo é muito grande, tá? É gigante, cara. É desumano, para falar a verdade. É muita coisa. Com o processo eletrônico, aconteceu um fator bom e ao mesmo tempo ruim. Fator bom. O que acontecia? Por exemplo, você tinha um processo seu, tá? Que ia para o tribunal. Então, ele ia para o tribunal, só para ele ir para o tribunal, como é que funcionava? Tinha que ter um despacho nele e a gente ia remeter para o tribunal, de verdade. Então, ia um caminhão levar esses autos físicos que iam chegar no tribunal, dava entrada lá, ia ser distribuído. Então, só o momento entre ele ficar pronto aqui para ir até chegar no tribunal, demorava às vezes 2, 3 meses. Caramba. Que é o que a gente chama de tempo morto no processo. O processo está lá, assim, paradão, sem ter feito nada para fazer, está aguardando alguma solução. Tá? Com o processo eletrônico, acabou isso. Você dá um clique lá, ele está no tribunal. Já está chegando lá. Entendeu? Em fração de segundos, ele está no tribunal. Então, você ganhou 3 meses. Entendi. Nos despachos também. Se a pessoa, por exemplo, pedir alguma coisa para o juiz, até chegar para eu decidir, às vezes demorava 20 dias, 1 mês para chegar, tá? Dependendo da fila que tinha e tal. Hoje não. Você, até uma coisa engraçada. Eu falo que parece um ping-pong, um ioiô. Eu decido uma coisa, a pessoa peticiona em seguida, daí no mesmo dia volta para mim. Entendeu? É muito rápido. Caramba. Só que qual que é o problema? É ótimo para a jurisdição, eu acho maravilhoso. Mas para o juiz é péssimo isso, porque ele volta muito rápido. Você não tem nem tempo. Entendeu? Você decidiu uma coisa hoje, às vezes o próprio processo já volta hoje mesmo. Isso, a solução é falta de gente, né? Quantidade de pessoas. Falta de pessoas. Tá? Porque a informática ela consegue matar o tempo morto. Mas ela não nos ajuda a julgar os processos. Porque depende de você ir lá, depende de você julgar, analisar, ver tudo, todos não os é pontos, fácil, né? Exatamente. Tomar E no uma nosso decisão. caso, especialmente, a gente tem poucos processos repetitivos, em que a sentença é a mesma para todos. É raro isso. No nosso caso, a maioria das sentenças é como se fosse artesanal. Cada uma é uma situação diferente. Às vezes, uma pessoa que trabalhou junto com a outra tem alguma peculiaridade que aconteceu que afasta a decisão do caso dela, fica diferente do caso do vizinho, do colega de trabalho dele. Aí fala que você não tem coerência. Não, pode às vezes pode acontecer. Ó, se a pessoa lê a sentença, vai ver a diferença, porque eu sou Claro, cri-cri, sabe? bem Eu claro, explico, sim, eu Específico. sou professor. Então, as minhas sentenças são bem claras, sabe? Assim, como se fosse uma aula, mas assim, não explicando detalhes, porque na sentença não dá tempo de fazer isso. Aham. Né? Mas assim, didática para a pessoa entender o que está escrito ali. E sem frescura. Porque também se você pega muito juridiquês, entendeu? Fica um negócio que a pessoa não entende, fica chato. Eu procuro não fazer isso, tá? Porque quem tem que entender o que está escrito ali não é o juiz ou o advogado, É o é a cliente. pessoa. Exatamente. É o jurisdicionado, é a pessoa que está buscando o judiciário. É para ela que a decisão é feita, né? Então eu procuro ser bem simples. Mas a rotina é puxada pelo volume de processos e é desgastante, porque parece que não, mas não sei se vocês podem ver, quando você está numa coisa que você tem que decidir muita coisa, por exemplo, vocês foram montar o podcast aqui. Sim. Garanto que vocês tiveram que decidir um monte de coisa, onde ia fazer, como é que ia ser e tal, quem vai chamar. Então, quanto mais decisões você toma no dia, no final do dia você está acabado. Tá acabado, Parece que né? você foi atropelado por um caminhão. Concordo É, o- 100%. O cognitivo que cansa, né, cara? Eu sentia muito isso quando eu comecei, quando eu mudei pra Austrália e comecei a aprender inglês. Porque eu tinha que pensar a todo momento em inglês, só que minha cabeça,
era português, né, cara? Então, Aí acabava o dia, você tava morto. nossa, tava morto, porque tinha que ficar pensando o dia inteiro no que ia falar, de como ia falar, e não sei o quê, e, puta, eu preciso resolver tal coisa, só que eu não sei falar, então eu tenho que procurar. E isso mentalmente cansava muito. Com a experiência, eu acho que vai melhorando. Você aprende a administrar melhor as coisas. Mas a dificuldade pelo volume, especialmente de processo, é muito grande. Então, isso E você acaba. tem auxiliares? Ou é só você? Como que funciona essa parte? Você tem uma equipe que trabalha para você, que te ajuda? Como que funciona essa parte? No começo, eu fiquei muitos anos sem ninguém para me ajudar. Eu batia escanteio e corria cabecear, né? E se bobear, tirava foto do gol ainda. Porque não tinha ninguém. Era eu mesmo, né? Parece aquele filme Eu Mesmo e Irene lá. Então era eu mesmo e Irene, tá? Não tinha ninguém para me ajudar. Depois de muito tempo, o tribunal conseguiu arrumar assistentes para os juízes, tá? Então o que o assistente faz? Ele prepara a minuta das decisões. Mas a minuta que, no meu caso, eu mesmo já orientei. O que seria minuta, Edson? Minuta é um esqueleto da decisão, tá? Então eu passo para minha assistente, que é a Viviane. Vivi estiver nos assistindo aí, um abraço para ela. Aí ela monta de acordo com o que eu determinei, ela manda para mim, eu vejo. Se está ok do jeito que eu queria fazer, tá certo. Se não tiver, ou eu mudo, explico o que eu mudei para ela aprender para uma próxima, ou eu peço para ela mudar e ela me manda de volta. E aí eu vou conferindo, então a gente vai fazendo isso. O que isso melhorou na minha vida? O fato de eu não ter mais que ficar digitando. Porque de tanto digitar, né? O Léo, treino com o Léo sabe disso. Eu tenho tendinite nos 2 braços, nos 2 cotovelos, tá? De tanto digitar. E isso não é uma doença crônica, ela melhora quando eu diminuo. Eu já fiz alongamento, o Léo ainda fica me enchendo, né? Eu já fiz alongamento, já fiz acupuntura. Se eu formar isso daqui, já vai dar zebra. Isso aqui vai dar zebra, hein? Viu? Já fiz tudo, cara. E não resolve. O que resolve é diminuir a atividade de digitação. Tá. Então, com o auxílio, melhorou bem. Hoje que eu atuo aqui na segunda vara do trabalho como juiz auxiliar, então, além da assistente, eu tenho, por exemplo, o secretário de audiência que faz comigo, que é a Denise, também um abraço para ela, se estiver nos assistindo, tá? Então, aí já é legal, já forma uma equipe, porque a pessoa te conhece, ela sabe como você vai fazer. Sim. Agora, quando você está atuando, porque o juiz substituto, que eu sou substituto ainda, apesar de todo esse tempo de carreira, tá? Agora que eu estou começando a ter chance de promover e virar juiz titular. A diferença é só o seguinte, o que é o titular e o substituto? Igual professor. O titular, ele fica num determinado local que ele é o responsável. E o substituto vai rodando ou fica auxiliando. Eu rodei por rodar, que a gente fala isso, vai cada hora num lugar. Então eu fiquei por muito tempo assim. Hoje não, hoje eu estou fixo aqui na segunda vara, auxiliando o Sandro, que é o titular da segunda vara, aqui de Bauru. Tá. Então é mais tranquilo. E o pessoal já me conhece, sabe como eu decido, então é muito mais fácil. Agora imagina, você está um mês em cada lugar. O pior, quando eu fiquei na segunda região, você chegava a ficar na mesma semana em 4, 5 lugares diferentes. Que é muito grande, né? Entendeu? Assim, eu até lembro, né? Tem uma colega nossa, que é a Laís, que ela ficava desesperada com o celularzinho na mão. Eu encontrava ela no fórum, falei, por que você está desesperada? Eles, não sei para onde eu vou, estou esperando me mandarem aqui, me ligarem. Eles ligavam, falavam, hoje você vai para tal lugar. E vai. Só que São Paulo é diferente daqui. Aqui você consegue se locomover, então, né? São Paulo, dependendo do lugar, demora 1 hora para chegar. Já aconteceu comigo. Se for rápido, você demora 1 hora, né? Entendeu? É duro. Eu já fui para Itapecerica da Serra, Tabuão, Guarulhos, Osasco. Teve até uma vez, foi engraçado, dentro do próprio Fórum de São Paulo, né, que é o Fórum Rui Barbosa, que fica na Avenida Marquês de São Vicente, perto ali perto do Palmeiras, né, do Léo, que é o palmeirense, perto do Parque Antártica, agora é o Allianz Parque lá. Parque. Então, Walter Torres, né? O estádio do Walter Torres, né? Mas do Palmeiras. Pode continuar. Vejosão. Olha lá. Então, nem vamos falar de time, Luan, que senão nós estamos perdendo, vamos chorar aqui. Deixa quieto. Eu já falei para ele apostar o joguinho de... Que o nosso tricolor tá agora difícil. Não quer apostar. Não, mas vamos falar sobre a TechPix, a filmadora mais vendida do Brasil? Então, aí, lá em São Paulo, aconteceu uma situação engraçada até falando disso, que olha o que aconteceu. Eu estava lá no fórum e eu estava nessa história do rodízio que chamava, então cada hora você ia para um lugar. Né? E aí me ligaram e falaram, olha, teve um acidente na Rodovia dos Bandeirantes e tem 2 juízas que estão presas lá no trânsito, não conseguem chegar. E o senhor está auxiliando, está atuando na vara tal, que eu nem lembro qual que era, tinha 90 varas lá, tá? No mesmo prédio. E ela falou, o senhor não tem como dar uma ajuda lá? Eu falei, mas pera um pouquinho, nas outras 2 varas, como é que eu vou fazer isso? Eu estou já atuando em uma. Falou, olha, o senhor faz o que der, porque senão não vai ter juiz para atuar lá. Nossa. Falei, tá bom, deixa comigo. Aí que eu falei, só que cena, cara. Agora eu se consagro, Edson, pensando. Mais ou menos isso, né?
Cara, assim, foi até engraçado, porque eu nunca tinha visto uma coisa dessa acontecer na prática. Eu estava atuando em uma vara, e aí eu tinha que correr nas outras duas secretarias para fazer as audiências também nas outras duas. Só que, claro, numa instrução, que a gente escuta as pessoas, ouve testemunhas, não ia dar para fazer. Mas só para, oi, boa tarde, como é que está? Vamos ver o caso, tem algum acordo, tem alguma coisa para resolver? Isso eu consegui. Então eu fiz isso nas 3, até as colegas conseguirem chegar lá tipo 3, 4 horas da tarde. Isso começou 1 hora da tarde. Nossa. Eu fiquei 2, 3 horas, que eu saía daqui, fazia 3, 4 audiências rapidinho, corria no outro, e outra não era do lado, uma do lado da outra. Era uma num andar, a outra em outro andar, uma de um lado do prédio. Cara, parecia cena de filmes, parecia Forrest Gump, sabe? Que cena, cara. Aquilo lá foi incrível. E a gente conhecendo o Edson, imagina na cabeça dele, Nossa indo senhora. pra um e pra outro, e corre Cara, aqui. E eu sou, assim, eu sou muito metódico, eu quero fazer as coisas certas e tal. Mas ali, eu me senti como se Tem fosse que apagar bombeiro. fogo, né? Eu me senti como se fosse um bombeiro apagando um incêndio. Não dá pra fazer, é fazer o que dá. Uhum. Então, todo mundo saiu atendido. Ninguém não foi atendido por não ter juiz. Mas foi o que foi possível fazer. E eu expliquei a situação. E quando você explica, eu sou muito sincero. E o fato de eu ter sido advogado antes me ajudou nisso. Eu tenho muito bom relacionamento com os advogados, tá? Uhum. Especialmente aqui em Bauru, né? Pessoal muito bom, não tenho problema. E isso facilita, porque eu falei para os advogados, falei, doutores, aconteceu isso, isso e isso. Eu vou ter que fazer o que é possível para atender todo mundo. Então, conto com a colaboração de todos. E ninguém, sabe? Ninguém criou caso, foi tranquilo. Mas foi uma cena inusitada. Quem né? mora em São Paulo sabe que isso acontece, né? Acontece, e é muito comum acontecer essas coisas, né? De atrasar, de não sei o quê, é complicado. E você terminou, foi chegando, aí você falou assim, cara, eu preciso sair dessa loucura de São Paulo. Não, na verdade, Era assim, muito diferente a rotina São Paulo-Bauru? É diferente, muito diferente. Eu sou caipira, né? Uhum. Então, eu sou... Né? Aliás, quando eu estava lá, o pessoal falava do nosso sotaque, né? Sim. Então, do R que a gente fala, né? O porta e tal. E eles não falam porta. Né? Vou dar uma Diferente, atrasadinha. tá? É, por Uma aí. atrasadinha, Léo, 10 minutinhos? Entendeu? Então, esse nosso sotaque, o pessoal achava engraçado lá. Mas, para trabalhar, não era assim, era muito... O volume de processo era gigante. Então, tinha muita coisa para julgar. Mas as audiências iam até mais rápido. Porque o que acontece, que é uma coisa diferente daqui. Como em São Paulo é uma loucura, o advogado sabia que se ele saísse depois... Vou contar o que acontecia comigo. Se eu saísse do fórum, eu morava do lado do West Plaza, pertinho lá do... A gente chamava do Chiqueirão, né? Do Chiqueirão. Lá do lado, que era o Parque Antártico, que agora é o Walter Torres. Pode continuar. Bom, vamos lá. E aí, o advogado sabia que se ele saísse depois das 4h30, 5 da tarde, ele ia demorar 2 horas para chegar no escritório dele ou na casa dele. Então, o pessoal lá não tinha enrolação. Ele só perguntava o que era o necessário mesmo e vambora, tá? E eu fiz esse teste. Às vezes eu saía lá do fórum, né? Dava 10 minutos no máximo. Se eu saísse depois das 5, eu chegava com 1h30 para andar o que era 10 minutos. Nossa. Então, quando eu via que a coisa melou, sabe que hora eu saía do fórum? 7 horas da noite. Deixa passar. Eu ficava trabalhando, a cabeça já não ajudava, porque imagina, depois de fazer audiência, cara, cheguei a fazer 20 e poucas audiências num dia. Nossa. E hoje você faz quantas aqui em Bauru? Na média aí de 10 a 12, mais ou menos. Tá? Tem dia que faz mais, alto, né? tá? Tem dia que faz menos, então na média você vai fazer de 10 a 12 audiências. E aí eu ficava lá. Preferia ficar e esperar, porque ficar 2 horas parado no trânsito que não ia fazer nada. Tá? E os advogados sabem disso lá. No interior isso já muda. Tem advogado que, como ele tem só aquela audiência para fazer a tarde inteira, então para ele, se ele ficar lá meia hora, 1 hora, 2 horas, tem gente que não liga, a pessoa até gosta, fica lá batendo papo e tal. E aí acaba tendo muitas perguntas que não são necessárias para aquele processo. Tá? Não é que a pergunta é assim, despropositada, mas ela não serve para aquele caso. Tá? E aí você acaba desgastando, demora mais a audiência. Então, por incrível que pareça, por mais que lá tivesse bem mais trabalho do que tem aqui, hoje está igualando aqui também, mas do que era na época, a audiência era muito mais rápida. 5 horas da tarde, normalmente, já acabava fazendo várias audiências, começando 1 hora da tarde. Às vezes aqui, eu chego a ficar até 7 da noite fazendo audiência. Pesado, hein? E Edson, você também é professor. Você saiu do... Quando você começou lá com aquelas 15 pessoas, você já continuou sendo professor? Onde você já deu aula? Você dá aula de curso preparatório? Como que é? Olha, eu comecei com esse curso aí do pessoal na época da advocacia. Depois que eu passei no concurso, eu fiquei um tempo sem dar aula. Aí voltei, mas eu não voltei de forma regular, assim, de pegar uma turma e tal, porque para mim é um pouco mais difícil, pela minha rotina de trabalho. E porque eu também, assim, de certa forma, quando você pega um compromisso de dar uma turma,
você tem que corrigir exercício, tem que estar lá toda semana, então você tem aquela rotina. E você acaba já perdendo mais contato com a família. E eu prezo muito por isso. Eu acho que eu tenho que ficar com o meu menino, com a minha mulher. E, então eu não optei até agora de ter uma turma regular. Agora, como eu gosto da aula, o que eu faço? Eu pego cursos específicos. Por exemplo, agora no mês de março, aqui em Bauru, vai ter um curso, vai ser não só em Bauru, porque ele é híbrido, né? Ele é presencial e telepresencial ao mesmo tempo, sobre pesquisa patrimonial. Tá? Então, aí convido os advogados que vierem assistindo. Já convida aqui, Edson, já olha nessa câmera pessoal, aqui. Quem estiver assistindo e quiser aprender aí sobre pesquisa patrimonial, nós vamos ter um curso na OAB, entre em contato com a OAB aqui de Bauru, tá? Para saber como é que funciona. Vai ser um curso sobre pesquisa patrimonial que é para localizar bens dos devedores que não pagam e têm bens, tá? Ou tem ocultação patrimonial, esse tipo de coisa. Então vai ser legal. Quer passar o telefone também, Edson? Não, telefone, eu não sei agora. Entre em contato com a OAB aqui em Bauru, tá? A subseção aqui de Bauru, que é o pessoal lá que sabe. O Edson postou nas redes sociais dele aí, viu, pessoal? Postei. O cronograma do curso que ele vai dar, então é só entrar na página do Edson aí também que vai estar lá. Tá lá no Instagram, pessoal. É @Dr. Edson da Silva Júnior, tá? Quem quiser acompanhar. E quem quiser também me acompanhar lá no YouTube, eu tenho um canalzinho, faz tempo que eu não gravo nada, né? Até falei pra vocês. Mas eu preciso voltar. Esse ano eu acho que eu vou voltar a gravar, mas tem coisas interessantes. Então também me acompanhe lá, que também é Dr. Edson da Silva Júnior. E aí, eu gosto da aula, mas eu não quero ter um compromisso. Então eu pego esses cursos. Esse curso vai ser em março. Eu dou cursos na escola do tribunal, que nós temos o que a gente chama de escola judicial. Então aí é curso para juízes e servidores. Curso preparatório, já dei aula aqui em Bauru no Adilege. Nas faculdades aqui, já dei aula na pós-graduação, por exemplo, da FIB. Já dei aula na FIO, em Ourinhos, na pós-graduação. Então, mas assim, eu não tenho uma aula, não sou um professor regular da faculdade. Eu gosto desse tipo de convites. Vou lá, dou um curso específico e acabou. Assim, eu mato a minha vontade de dar aula, né, ensinar que eu gosto. Você gosta. E não comprometo nem a minha atuação profissional e nem a minha atuação pessoal como pai, né, como marido. E pensa no futuro, na hora que aposentar, virar professor mesmo ou não? Como que tá essa cabeça aí? Sei lá, Luan, não sei, cara. Acho que eu vou fazer alguma coisa mais legal, viu? Quando eu aposentar. Não vou mexer com isso aí não, viu? Então você vai fazer coisa legal pra você, né? Deixar um pouco os outros de lado. Mas tá certo. E Edson, você continua bem focado nessa área de OAB, de concurso. E como que é essa preparação para a pessoa que está querendo passar na OAB? Porque todo mundo fala que é difícil a prova da OAB, que, nossa, é extremamente difícil. A gente vê pessoas aí se descabelando para passar. Não passando, né? Muitas vezes. Não passando. O que é? É falta de preparação? É preparação errada? No seu ponto de vista, o que é? Eu acho que é um pouco das duas coisas. Porque, em geral, eu tenho observado que as faculdades, o nível do ensino tem caído. Não estou falando em todas, tá? Mas como tem muitas faculdades hoje, o nível cai um pouco. E o segundo é a falta de comprometimento do próprio aluno, que eu acho que é o principal fator. Porque mesmo que você estude numa faculdade meia boca, se você se empenha, você vai tirar a diferença e vai passar. Tá? Eu dei sorte. A minha faculdade, eu estudei aqui na IT. Hoje eu não sei como é que está assim, o ensino da IT, mas na minha época, tá? Eu tenho contato com alguns professores, mas eu não estou lá, então não posso opinar. Mas na minha época foi muito boa. Então, eu saí da faculdade muito bem preparado. E, ao mesmo tempo de eu estar preparado, eu me empenhava, que é o outro problema. Então, é aquilo que até a gente já comenta, às vezes, na academia lá, né? Que a pessoa chega lá e fala assim, ó, Léo, eu quero emagrecer pro verão aqui 20 quilos em um mês. Meu, não vai acontecer isso. Sim. Então, você não dá para você se preparar para OAB em um mês. No último semestre, né? Depende. O que é o depende? Porque se você já tem uma base muito boa, você tem uma base da faculdade boa, você estudou legal e tal. E aí você vai recapitular a sua base em um mês, 40 dias, na OAB você tem chance. Se você tem a base boa. Se você não tem uma base boa, vai começar a estudar de verdade ali 30, 40 dias, vai ser muito difícil você conseguir. Pode até ser que dê uma sorte lá na primeira fase. Porque na segunda já é... Prova escrita, é mais difícil. Já é mais difícil tá? ainda, né? O que eu vejo é, as pessoas não têm noção do nível que elas têm. Tá? Eu acompanho muita gente que faz, o pessoal sempre vem me contar, né, porque eles sabem que eu gosto, então o pessoal vem em audiências, advogado vem me contar que está prestando concurso, então o pessoal conversa muito comigo disso. Eu acompanhei, dias atrás, agora, nessa última prova da OAB, um menino que fez a prova, menino, já é um homem, né, mas, sim, como se fosse um aluno,
E ele comentou comigo e tal, e ele não passou na segunda fase. Ele passou na primeira e não passou na segunda. Mas o que falta aí? Que é o que eu falo sempre, falei para ele isso. Tem que fazer muito exercício, entendeu? Você tem que fazer. Não subestime a prova. É como musculação, entendeu? É a repetição. Você tem que fazer muito, é a constância, né? Tem que fazer muito e, de preferência, pedir que alguém que saiba corrija para você. Te diga, olha, que tá errado nisso, você podia ter dito de outra forma. Não é achar faltou... que tá certo e, tá bom assim. Sabe, a gente vive numa sociedade que é a sociedade do eu senti que, entendeu? Eu acho que eu tô bem preparado. Eu acho que não sei o quê. Não adianta nada. Ou aquela pessoa que não passa e fala assim, puta, mas eu não passei porque tava muito difícil. Joga... Sabe, essa história de culpa jogar... sempre nos outros, né? Jogar a responsabilidade em outra pessoa é muito fácil. Mas a prova esse ano tava muito... Tava impossível de passar. Eu já ouvi, viu? Não, ninguém passou. Eu já ouvi essa história. Por exemplo, uma coisa, eu sempre falo pros meus alunos, né? Até o pessoal que lê o livro vai ler, né? Vai ver no livro, que tem que fazer muito exercício. Mas quando eu falo muito exercício, não é assim. Eu pergunto pro aluno... Não é 10. Não é assim. Quantas provas você fez? Eu fiz 2, 3, professor. Falei, mas 2, 3 é para começar. Eu fiz, na época que eu estava prestando concurso, cerca de 3.000 exercícios de teste. Só que tem um detalhe, pessoal. Não é essa moleza que está hoje, que você vai no site lá e tem 50.000 questões para você responder com a resposta certa e o justificativa. Isso que eu até perguntar para você. Agora tá mais fácil, não podemos negar, tanto para você buscar conteúdo para você estudar, quanto para você se preparar. Mas eu acho que tá muito mais fácil também ter distrações, né? Então a pessoa tá aqui com o celular, eu mesmo tô aqui com o celular aberto, tá chegando trilhões de mensagens aqui, notificação, um monte de coisa. Se a pessoa não tiver o direcionamento ou conhecer disciplina, uma pessoa, né? Fiz essa peça aqui, né? É peça, né, que fala, né? Corrige pra mim, Edson. Corrige aqui, Léo. Dá uma ajuda aqui pra mim. Eu acho que a pessoa tem que ser o físico também, né? Não é só o digital, né, Edson? Não, aí é o seguinte, a pessoa tem que ter noção do real estágio que ela está do estudo. E você só vai saber, que senão é a história do sentir. Eu senti isso, senti aquilo. Como é que eu sei se eu estou indo bem? Faz prova. Entendeu? Seja a prova propriamente dita, tá? Seja você fazer simulados ou provas anteriores. E na minha época era muito mais difícil. Eu morava em Barra Bonita. Como que você ia conseguir arrumar uma prova? Não, vou contar. 80 quilômetros daqui, né, de Bauru até Barra Bonita. Tá? Só para ir, mais 80 para voltar. 160 quilômetros. Eu tinha que vir de lá aqui, em algum cursinho, tirar xerox de alguém que já tinha feito a prova. E a pessoa risca a prova. Então você pegava, já tinha lá anotado, sabe aquele livro, aquela coisa que já foi usada? Aí você ia fazer aquilo. Era muito mais difícil. Hoje, você está na internet. Só que a facilidade atrai a comodidade. E aí as pessoas ficam acomodadas e não vão atrás. Vou dar um exemplo. Eu falo, né, do livro que eu fiz, né, que é de dicas para concurso. Por que eu fiz isso? Peraí. Antes de tudo, né, antes de você falar, nós vamos mostrar aqui o livro, ó. O Momento Jabá. O Momento Jabá do Edson. Deixa eu pegar aqui. Ficou bom, Tânia? Vou tirar meu rosto. Tá ótimo. É assim mesmo? É assim. 10 dicas para se dar bem em concursos públicos. Então você que está estudando aí para concurso, para você que quer um livro novo aí na sua prateleira, tá aqui, ó. É um livro geral, né, Edson? Não é focado em magistratura, OAB. Ele é para qualquer pessoa que queira prestar um concurso. Para qualquer concurso. Por que eu escrevi ele? Muita gente vinha me perguntar como é que você fez para passar, como é que você estudou, tal. Aí cada hora tem que ficar respondendo, né? Eu até na época eu montei um desenhinho que eu já deixei lá, ficava assim, junto comigo mesmo, na sala de audiência. O advogado vinha e já mostrava o desenhinho, porque era mais fácil do que eu ficar toda vez desenhando lá. Pro cara, né? Aí eu falei, poxa, eu vou escrever isso. Porque assim fica eternizado aí, quem quiser vai estudar. O que eu percebo? Qual que é o problema? Eu vou dar palestra sobre esse livro. Então fui em muitas faculdades aqui em Bauru. Eu fui numa das faculdades, tinham mais de 100 alunos lá assistindo. Dos 100, sabe quantos foram no final conversar comigo? Acho que, é de 5 a 10% que vão lá, querem saber, vão comprar um livro. Não estou nem dizendo de comprar, porque às vezes a pessoa não tem condição de comprar naquele momento, isso aí não tem problema. Mas tem interesse em aprender. Ir atrás, né? Se interessar. Quantas pessoas levantam a mão para você assim, viu, doutor, tem uma questão. Uma dúvida. Tem uma dúvida aqui. De 100, 1, 2. No máximo. Por quê? 90% está lá porque tem a hora da faculdade, porque não sei o quê e tal. Só que é o seguinte, esse número se reflete numa coisa que o pessoal não percebe. 90% mais ou menos das pessoas que vão fazer concurso público vão lá de turistas. Eles vão Só paga a prova. Eles vão fazer a doação para o instituto que vai fazer a prova, porque eles vão doar lá 300, 350, 400 reais, dependendo do curso, tá?
do concurso, e vão lá fazer essa doação e vão passear. Nada mais do que isso. 10% estão concorrendo, 90% estão passeando. E quando se fala assim, tem, sei lá, vamos supor um número aqui, 50 por vaga, você já pode descartar 25 ali, que você acha que 25 ali já não... Não, você pode descartar, você vai deixar 5. 45 estão descartados. Ainda mais para esse concurso aí. Entendeu? Ó, quando eu fiz o concurso, o que mudou? Né? Falando do concurso agora da magistratura. Mudou o seguinte, na época em que eu fiz, os tribunais realizavam concurso. Então, tinha o tribunal da 2ª região fazia o seu, da 15ª fazia o seu, e de cada tribunal fazia o dele. Hoje, os concursos têm essa possibilidade ainda, mas eles estão sendo feitos unificados. Só que com isso, teve um concurso em 2017, que foi o primeiro unificado, e agora vai ter agora, 2023, que estão abertas as vagas. Aliás, quem tiver interesse em entrar na magistratura do trabalho, agora é a hora, pessoal. Saiu o edital quando? Agora saiu dia 9, aí, tá? Fresquinho aí, dia pessoal. 9 de janeiro, e as inscrições vão até 15 de fevereiro. São 300 vagas para juiz do trabalho no Brasil inteiro. Como é um concurso unificado, ele vai ter vagas aqui para 15ª, para o Brasil inteiro. Tá? Todos os tribunais, no edital, você vai lá e vê as vagas. E é isso no Brasil é uma oportunidade para você que está estudando, se preparando. É mais uma oportunidade para você crescer na sua carreira, mudar de área. Então, fica atento aí. Tá? E mais uma oportunidade de comprar o livro, em 10 dicas para se dar bem ao concursos públicos. Rapaz, você sabe que eu acho... O que é o legal do livro, né? Até a gente estava conversando aqui antes de começar. O que é o legal do livro? Eu, como sou professor, tentei colocar de uma forma bem didática para uma pessoa que deseja prestar um concurso, e aí qualquer concurso, não só magistratura, tá? Qualquer concurso. Por exemplo, eu vou prestar um concurso na prefeitura da minha cidade. O que está no livro vai ajudar você a estudar, porque está lá didaticamente falando desde o momento que você decide prestar o concurso até o momento que você é aprovado, e os problemas que você vai ter no caminho, como que você vai lidar com isso, situações que eu passei, que foram até coisas engraçadas que aconteceram, eu vou contando durante o livro. Ô Edson, mas eu não li o livro, tá, pessoal? Deixar bem claro, peguei o livro hoje, mas assim, só você lendo aqui o sumário, eu acho que ele não é só um livro para concurso, né? É um livro para qualquer área. Posso ler aqui as dicas? Fica à vontade. Só para vocês terem ideia, tá, pessoal, do que eu tô falando, assim, ó. A primeira dica do livro é dedicação, equilíbrio e persistência. Se você não tiver isso em qualquer coisa que você faça, você vai ser mal sucedido. Famoso, né? Fracassado. A segunda dica é ter foco na escolha dos concursos. Não adianta você prestar para A, B, C ou D, né? Eu acho que é isso também na sua vida. Não adianta você ser personal, mecânico e pintor. E ser personal e roster? Também vai dar certo. É que um puxa o outro, né? Conhecer muito bem o edital do concurso. Foi o que o Edson falou agora. Saiu agora, né? Esse do magistratura, hein? Ó, só fazendo um parênteses aí. Pode fazer. Acho que claro. É importante. Edital, pessoal, muita gente negligencia nisso. A pessoa não lê o edital, ela só lê aquele pedacinho que interessa dela. Quanto ganha, quantas vagas tem, onde faz, e não vê detalhes que são importantes para a prova. Que podem acabar com a sua prova. Pode ser decisivo para a sua classificação ou não. Pode ser esse um ponto. Pode. Ele falou hoje aqui já, totalmente. Um ponto. Tá? Então tem que conhecer o edital. Leiam o edital, anotem as dúvidas que vocês têm do edital. Leia a fundo o edital. Posso para a próxima dica aqui, Léo? Não, só o que tem nesse edital assim que poderia fazer uma diferença, que talvez você viu na sua prova, que você falou assim, cara, se eu não tivesse lido o edital, eu estava desclassificado. Ó, no meu caso não aconteceu, porque eu acompanhava o edital, não chegou a acontecer isso. Mas, por exemplo, você vê lá o lugar da prova, tá? Onde vai ser a sua prova? Ah, na escola tal, não sei aonde. Se a escola tem mais de uma entrada e o edital tá falando lá que é a entrada pela rua tal, você vai na entrada do lado errado, se você chegou em cima da hora, às vezes, dependendo do lugar, não dá tempo de você chegar no lugar certo. E você já chega com outra cabeça, né? Desesperado, correndo. Olha o que aconteceu. Não por edital, mas aconteceu uma coisa parecida comigo lá. Na prova oral do exame da magistratura, tinha que fazer o sorteio de ponto. Você ia lá, sorteava um ponto, no dia seguinte você ia lá responder o exame oral. E eu, no prédio do TRT de São Paulo, quem conhece o prédio aí vai saber, ele tem alguns andares que passam de um lado para o outro e outros que não. Tá. E eu peguei o lado errado. Eu não sabia. Subi, a hora que eu não conseguia passar para o lado certo. Aí até eu achar qual era o andar que passava do outro lado, quase que eu não consigo chegar em tempo para sortear o ponto. Imagina você passar numa prova dessa para chegar na prova e não poder fazer porque você errou o lado do prédio. E já chegou nervoso, né? Pô, cheguei lá, parecia que eu tinha feito uma maratona, cara. Mas deu certo. Ó, então,
A quarta dica é organizar as condições necessárias para o aprendizado. Isso daqui eu acho muito legal, Edson, porque a gente tem uma companheira lá de academia que ela fala que estuda, tá? O Edson já deu várias dicas para ela e realmente, do jeito que ela começou a estudar, do jeito que ela estuda hoje, é uma coisa totalmente diferente, né, Edson? Ó, técnica. Técnica é igual futebol, né? O Luan que gosta muito de futebol, é igual futebol. Você tem que ter técnica e tática, tá? Que já vai a próxima dica, né? Que é dominar as técnicas de estudo, né? Já Exatamente. Segue tudo nisso já. Tá? Então você tem que saber quais são as técnicas. Como é que estuda de verdade? Ninguém ensina a estudar. Ó, vocês aprenderam a estudar? Algum professor um dia falou, vamos aprender a estudar? Não. Ninguém faz isso. Eu acho que isso é uma coisa essencial que tinha que ter nas escolas, tá? Não digo nem na faculdade, isso tem que ser ensinado antes. Como aprender a estudar, organizar. Hoje eu ensino o meu filho. Meu filho tem 7 anos, eu ensino para ele como é que ele tem que estudar. Beijo, hein, Guto. Um beijão, filho. Fica com Deus aí. Ó, papai te ama. É isso aí. Então, pessoal, veja só. Você tem que aprender a estudar as técnicas de estudo. Tá? E a tática é como você vai fazer aquela técnica funcionar para o seu concurso. Tá. Então, quem sabe isso... Ó, eu conheço gente boa, Luan. Gente boa, Léo. O cara sabe. Você vê que é uma pessoa que é dedicada e não passa. Por quê? Porque não sabe como estudar do jeito certo. E tem muita gente teimosa. Eu tenho amigos mesmo, que antes de fazer livro, já dei tanta dica, e a pessoa vai naquilo. Mas você fez o que eu te ensinei? Não, porque eu acho que esse daqui jeito é melhor. Já não passou em 3 provas. Mas acho que o jeito dele todo mundo acha que o jeito dele é maravilhoso. Então, só que assim, tem uma coisa que diz se o seu jeito é bom ou não, chama resultado. Exato. Você passou aonde com esse seu estudo? Lugar nenhum. Então não é bom, meu filho. Não é bom, meu amigo. Ganhou alguma coisa? Não. O que eu vejo, às vezes, na internet, por exemplo, muita gente falando sobre concurso, como passar, tal, e você pergunta, o cara passou aonde? Nada. Assim, não quer dizer que não possa até falar. Em tese, você pode falar de qualquer coisa, né? Mas não tem problema. Não tem a passagem, Mas né? faz diferença você ter a experiência para falar do assunto. Você sabe realmente o que é a realidade, né? O que é viver aquilo. Aí, mais ou menos, seguindo nessa que o Edson está falando aí de dicas, a próxima dica também é isso, definir e executar um plano de estudos, que também serve para outras áreas, né, Léo? Definir o seu objetivo de resultados financeiros, de alunos proporcionais, clientes para a sua empresa. Então, definir e executar um plano, eu acho que isso é importantíssimo, né? Nesse ponto, cara, realmente serve para qualquer área. Porque se você começar, você fala assim, eu vou terminar o 3º colegial, que eu quero terminar, porque daí eu não preciso mais estudar. Nossa senhora, eu não vejo a hora de terminar a faculdade, porque eu não quero parar de estudar e quero trabalhar. Se você é uma ilusão, né? Não continuar estudando, se você não continuar se atualizando, se você não for atrás... Vai ficar para trás. Pode ter certeza que alguém vai te atropelar, porque o mercado não perdoa, não. A vida aqui fora é cruel. É cruel. Entendeu? A gente tá numa selva que todo mundo tá querendo, sabe, passar na frente do outro. Sim. Então você fica lá, dormindo, sendo aquela pessoa bem medíocre. A culpa é de Deus, a culpa é do sol, a culpa é da lua. Sempre vai ter um culpado. Sempre. Só pra gente terminar, Léo, pro pessoal ver como que o livro é bem legal mesmo. 7ª dica, fazer muitos exercícios e simulações de prova, isso o Edson já falou hoje. 8ª dica, prestar concursos como forma de preparação, ele também já falou hoje. É só fazer, aí eu quero fazer um comentário rápido. Claro, pode fazer. Por exemplo, você que está assistindo a gente aí, e está aberto ainda o edital agora, por exemplo, Magistratura do Trabalho. Sim. Tem alunos e amigos que falam, mas não estou preparado ainda. Mas não interessa se você está preparado. Tá? É claro que você já devia estar preparado. Eu venho falando isso, né, para alunos aí, faz 2, 3 anos. Que vai abrir. A hora que abre, aí fica todo mundo desesperado. O que eu recebi de mensagem quando abriu o edital? Professor, o senhor vai dar aula em algum lugar, vai ter curso, não sei o que lá. Pessoal, já faz tempo que eu estou falando para vocês estudarem. Que agora é para aqueles que têm... Lembra do que eu falei da bagagem? Sim. Quem já tem uma bagagem boa e vai dar uma revisada, beleza, dá tempo. Quem não tem essa bagagem, não dá tempo. Só que também, se não se preparar e não fizer esse primeiro também... Não vai conseguir. Não vai chegar no outro. Não vai ter bagagem. Exatamente. Aí o que eu falo? Mesmo que você não esteja preparado, faça o concurso. Nada substitui a experiência. Eu até falo muito isso no livro. Sabe aquela frase do jogo é jogo, treino é treino? Sim. Isso é jogo, de verdade. Você tem que ir lá fazer, ainda que não esteja preparado, porque vai ser muito útil para suas próximas provas, ainda que você não passe. E às vezes você acha que não está preparado, vai lá e passa. Porque você
treinou, você fez as eu provas. conto isso. Na minha prova, antes de eu fazer a prova do concurso da magistratura, teve uma época que eu até conversei com um amigo, que já era juiz, e falei para ele, rapaz, eu não acho que eu estou preparado ainda. Eu não consegui estudar tudo que eu queria. Ele falou, ó, se você for só prestar, quando você achar que você está totalmente preparado, você não vai prestar nunca. Então, presta que você vai se surpreender. E foi o que aconteceu comigo. Pro bem ou pro mal, né, Edson? Sim. Você vai se surpreender. Mas o resultado, sempre assim, né? Mas a realidade, ela é justa. Ela vai te mostrar a verdade. Ela não vai te... Sabe, ela acaba com a sua fantasia do eu sinto que estou preparado. Do eu sei, não sei o quê. Quando você presta e não passa, ou presta e passa, é aí que você tem a verdadeira avaliação, né, do que você tá fazendo, né? Exatamente. Ó, vamos lá. A nona dica, Léo, é conhecer e saber como se portar em cada uma das etapas do concurso. Aí ele mata tudo aqui, acho que é o capítulo, um dos mais longos do livro. É o mais longo porque, sabe, por exemplo, magistratura, só rapidinho aqui, ó. Pode fazer todo. Primeiro, primeira prova de teste múltipla escolha. A maioria dos concursos, tem concurso que só tem essa prova. Os concursos mais simples são só essa prova. Os concursos mais complicados têm essa prova e aí alguma prova escrita. No caso da magistratura, MPT, né, Ministério Público e vários outros concursos, tem mais provas. No nosso caso tem prova escrita, depois tem uma prova de sentença, que você vai fazer uma sentença julgando um processo fictício lá. E depois tem o exame oral, tá? Que é o exame que você vai ser arguído pessoalmente por 3 examinadores lá que vão ficar com você quase 1 hora. No meu caso, meu pai marcou, né, no dia da prova, 1h12. O edital falava 1 hora, tá? Tinha que ter acabado. Não sei se eles gostaram, ficamos lá conversando. Deu 1h12 a minha arguição, tá? Mas... aí vem aquela coisa, tá preparado, tá tranquilo e fazer. Vai embora, né? Por isso que eu fiz detalhado. Esse é o capítulo mais longo do livro, e bem detalhado. Porque eu explico, às vezes você vai fazer a prova só que só tem a de teste, tá tudo explicado aí. Tá? Aliás, falando nisso, até comentei outro dia com o Léo, que eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, que é como a pessoa chutar e acertar em provas de concurso, né? Esse vídeo é o vídeo mais visto do meu canal, tem mais de 12 mil visualizações já. Caramba. Então, se você quer aprender a chutar em concurso público, vai lá, procura o Edson no YouTube, que ele tem dicas de como chutar. Como chutar. Aí, ó. Assiste o vídeo lá que você vê que é mais demoradinho para explicar. Mas o que eu quero dizer? Sabe aquela coisa de... às vezes você fica por um ponto, tá? Às vezes você fica por um ponto e, poxa, um ponto faz diferença. Se você conseguir chutar uma questão e acertar, maravilha. E aí você usa as técnicas de chute, porque não é chutar por chutar lá qualquer coisa. É técnica de chute. Agora, pessoal, ninguém vai passar só usando técnica de chute. A técnica de chute é aquela assim, eu fiz lá 80% da prova eu sabia, 20% eu não sei, vou usar aí a técnica do chute. Se eu souber 20% e não souber 80%, pode ter a melhor técnica do mundo de chute, você não vai passar. E outra, dos 20% que você não sabe, se você conseguir acertar 10%... 5%. Tá ótimo. Léo, às vezes uma questão faz a diferença. Ó, quem tá assistindo aí ficou... põe no comentário do nosso vídeo. Quem ficou por uma questão em algum, seja OAB, concurso público, qualquer uma prova lá, por um ponto, sabe o que é? Ficar por um ponto. Sabe como que é ficar puto, né? E esse ponto, eu acredito que seja um divisor, né? Um divisor de águas. Porque se você acerta, esse um ponto você tá dentro. Se você tá sem esse um ponto, você tá fora. Exatamente. E isso divide as pessoas, né? Isso mata, né? Isso mata. Então, isso é um negócio muito interessante, né, cara? Ou um ponto, você fala assim, puta, mas foi só um ponto. Mas o que tem por trás desse um ponto... Nossa, tem muita... por exemplo... é uma diferença muito grande. Provas de nível bem difícil, você tem a nota de corte. Então vai ter lá... não é? Antigamente, assim, você passava 50%, você passou para a segunda fase. Hoje não é assim. Tem notas de corte. Vamos falar de uma forma simplória aqui, que cada concurso é de um jeito. Nota de corte 80 pontos. Você foi lá e fez 79. E não sabia técnica nenhuma de chute, podia ter acertado essa uma e ter passado. A diferença entre você assumir um cargo ou ter a chance de continuar naquele concurso e não ter por um ponto, poxa, faz diferença. É triste, né? Só que não pense que você vai passar só usando técnica de chute, que não vai, hein? Galerinha, esse vídeo da técnicas de chute vai estar na descrição do nosso vídeo aí, beleza? Então a gente vai já deixar disponível para você clicar e já saber dessas técnicas aí. Edson, e assim... A última dica, que essa também serve para vida também. Perseverar até a aprovação. Eu acho que não é uma prova, não é um não de uma empresa, não é um aluno que te deixa, não é um cliente que abandona a sua empresa que vai fazer você desistir, né, Edson? Eu vejo muita gente boa que tinha condição de passar, eu conheço pessoas assim, e que abandonaram, entendeu? A pessoa desiste, sabe quando ele nadou, a praia tá ali na frente, só que ele já tá tão cansado que não vê? Então, não pode desistir.
E você sabe que você falou uma coisa que já a quarta ou quinta pessoa que me fala, falou, poxa, eu li o seu livro, e você nem leu, a gente só viu o sumário. Eu nem li. E falou, poxa, mas isso aqui serve para a vida inteira, não serve só para concurso, para preparação de concurso. E quando eu fiz, eu não pensei nisso, sinceramente, eu pensei na preparação. Mas de uma forma que a pessoa, uma forma real, sabe? Não aquelas coisas, sabe? Hoje a gente vê muita coisa na internet que é aquela coisa facilzinha, que é maravilhoso, aprenda aqui em 10 minutos, isso não existe. Resultado fácil, né? Não tem. Você tem que viver o processo, né, cara? Perseverar, viver o processo, prestar, não passar, tentar de novo, se preparar mais, até você conseguir atingir patamares mais altos, né? Porque se você não estiver preparado, você, em qualquer área, você não consegue atingir patamares mais altos. Ô Edson, se você fosse deixar uma dica só para quem tá vendo esse vídeo, estudando para OAB, estudando para concurso, estudando para magistratura, uma dica só, a que você... Dica de ouro. A que você julga mais importante, o que você deixaria? Dedicação. Você tem que se dedicar de verdade. Se você quer mesmo, tem que se dedicar. Porque até o Luan falou e eu acabei não falando, né? As distrações de hoje. Hoje está muito mais fácil estudar. Tem muito curso bom na internet. Coisa boa, gente boa ensinando. E de graça, às vezes. Você acha vídeos aí ensinando de graça, tá? Mas tem distrações. Então você não pode estar lá estudando para concurso, né? E tá lá, deixa eu ver se o Instagram... Opa, pitou aqui o negócio. Deixa eu ver se chegou o e-mail, chegou o Instagram, uma mensagem, se não sei o quê. Então tem que ter concentração. Tem que ter dedicação. Tem que abdicar de algumas coisas da vida, né? Não precisa nem abdicar totalmente, mas naquele momento, pelo menos. Mas sem abdicação também não... Tá? Não tem jeito, cara. Você tem que fazer isso, tá? E no meu caso, por exemplo, no livro, eu explico muito bem isso. Você vai dividir lá os horários de estudo. Então, você vai, por exemplo, você começa lá 8 da manhã e vai até 8h50, mais ou menos. Dá uns 10 minutos de intervalo pra você ir no banheiro, beber uma água. Aí você pode dizer, eu quero ver o Instagram agora, que eu não aguento ficar sem, sabe? A pessoa que tá viciada. 10 minutinhos. 10 minutos você vê. Mas depois tem que voltar. Por que é isso? Porque o nosso cérebro, ele não consegue se concentrar numa coisa por muito mais do que 50 minutos, uma hora. Já vai enjoando, entendeu? Então, aquela vai pessoa que saco. fala que estuda 5, 6 horas direto, chance, pode até ser que ele faça isso, mas depois de 50 minutos, uma hora, o índice dele, tá, de aproveitamento desse estudo só vai cair uma montanha-russa que só desce. Tá? Entendi. Ele tem que dar uma parada e depois voltar. E quando ele volta, ele pode... E outra coisa que eu falo no livro, você está estudando lá um determinado assunto, então estuda no máximo 2 horas, com esse intervalinho no meio. Depois você vai continuar estudando? Beleza, mas muda de assunto. E um assunto que não tem nada a ver com o primeiro. Entendi. Quem vai estudar, não tem muito tempo, então vou ter que estudar um pouco à noite. À noite, exercício. Porque se você for ler uma coisa muito teórica à noite, você vai acontecer sono. Você vai dormir em cima do livro lá. Então, exercício. Aí, o exercício te prende. Você, né, consegue fazer e ele não te deixa dormir. Então, sabe, são dicas pequenas, mas que põem a pessoa no caminho certo. Tem gente muito boa, mas que por falta desses conhecimentos básicos de estudo, de instrução, estudar, né? Não vão, cara. Pessoal, então uma coisa legal aqui também, que o Edson disponibilizou pra gente, então vai ter um sorteio aí na nossa foto oficial, quando for o podcast do Edson. Tá bom aqui? Então, quando for o podcast da foto oficial, nós vamos fazer um sorteio desse livro que ele disponibilizou pra gente. Então, curte e comenta embaixo que seu nome já vai estar participando do sorteio. No Instagram, beleza, galera? Instagram. Então vai lá no nosso Instagram, segue nossa página, segue nosso perfil. Vocês vão ver lá a descrição na foto do Edson, como que faz para participar do sorteio, beleza? É isso. Edson, a gente tem algumas perguntas rápidas aqui, que é para você pensar e responder, tá? Pode resumir em uma palavra ou uma frasezinha e já era, beleza? Vamos lá. Eu começo, Léo. Vai lá. Se você tivesse um superpoder, qual seria? Acho que voar. Filme ou série preferida? Cara, difícil, hein? Mas, assim, falando de voar, né? Eu acho que um filme que me impactou muito quando eu era menino foi o Superman, aquele original, clássico, né? Sim. Do Christopher Reeve, de 1900, do ano que eu nasci, 78. Cara, era impressionante para aquela... Mesmo quando eu assisti, que já era menino, na década de 80... Era um filme que cara, era impressionante ver como é que fazia para voar e não percebia nada, né? Então foi um filme que me impressionou muito, assim, eu gosto muito desse filme ainda. Gosto dos filmes clássicos, né? Por exemplo, De Volta para o Futuro, sabe, essas coisas, Sessão da Tarde, eu gostava muito. Um filme muito marcante para mim foi o filme do ET. Quando eu era criança, eu assisti o filme do ET, eu saí correndo, chorei,
não conseguia assistir. Eu morria de medo do ET, do filme do ET. Agora, filme, Silvio. Né, que acendia o dedo assim, acendia a barriga, ele saia correndo, gritando. Eu falava, meu Deus do céu. Eu assisti esse filme uma vez só, nunca mais assisti, nunca tive coragem. Agora, ó, filmes mais adultos, né? Eu acho que A Espera de um Milagre é bem legal. É legal. Sabe, tem uma baita história. E O Curioso Caso do Benjamin Button também é bem também. legal. Os dois são bons. Falei um monte aí, né? Era um filme, ele falou 62. Falei é uma locadora. o Oscar aqui. É um destino de viagem que sonha, Edson. Eu quero ir para as Maldivas, que eu não conheço. 3 pessoas que te inspiram. Meu pai, pela simplicidade, ao mesmo tempo pela simplicidade e sagacidade dele, né? Ele é uma pessoa que... Um beijo, pai, tá me assistindo aí? Ele é uma pessoa que é impressionante, assim, ele tem solução para tudo, ele tem um raciocínio muito rápido, né? E ele resolve tudo, então sempre me inspirou muito. Outra pessoa que me inspirou agora na área jurídica foi um professor que eu tive na faculdade. Lembra que eu falei Sim. que me motivaram, né, a vir para a magistratura? Que foi, hoje ele é desembargador no TRF, que é o Tribunal Regional Federal de São Paulo, que é o Nelton, ele chama Nelton Aguinaldo Moraes dos Santos. Ele era, cara, pensa um cara que sabe, parecia uma enciclopédia humana, ele sabia tudo, era impressionante. Né? Eu admiro ele, é impressionante. E eu tive o prazer, depois de já juiz, encontrar ele lá em São Paulo, numa palestra no TRT em São Paulo, que eu falei com ele lá, foi muito legal de encontrá-lo. Então, é uma pessoa que me inspirou muito. E a outra é uma pessoa no esporte, assim, que eu acho, cara, quem viveu aquela época sabe o que significou para nós, que foi o Ayrton Senna. Tá. Que o Senna, para mim, foi um dos maiores brasileiros, cara. Ele, não porque ele usava bandeira para mostrar que ele era brasileiro, mas pelo comprometimento dele, Dedicação. sabe? Dedicação, hombridade, mensagens que ele passava positiva. Ele não tinha, para ele, segundo lugar era o último, cara. Entendeu? Então, e eu acho que a gente tem que ser assim, a gente não pode ser acomodado. Então, eu acho que o Senna foi um cara que me inspirou muito. E eu chorei muito, cara, quando ele morreu. Eu lembro como se fosse hoje, daquele dia. Nossa, pesado, né? Pra muita gente, né, da época aí, acho que foi um dos maiores baques, né? Cara, foi muito triste. Dele, né? Minha avó, assim, que nem assistia Fórmula 1, chorou muito na época. Edson, uma frase que carrega para a vida. Tá no livro essa frase, que é uma música do Renato Russo, mais uma vez, que é: se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. E tá aqui mesmo no livro, hein, gente? Não, sabe, porque eu acho que é uma inspiração. É verdade, sabe? Sim. O pessoal às vezes não acredita em si. Então, e hoje a gente de certa forma, bombardeado com essas informações. Você é um coitadinho, alguém vai fazer por você, alguém te ofendeu, tá tudo não sei bem. o quê, papapá. Tem que parar com essa choradeira, entendeu? Acho que a gente tem que ter confiança na gente e buscar o que a gente quer. Então, se você confia em você mesmo, não tem limites para você. O que o Edson de hoje falaria pro Edson lá da faculdade? Poxa, nem sei, cara. Difícil, hein? Eu acho que sim, talvez até aproveite mais aí esse momento, porque é tão legal, né? A época da faculdade, você tem lá os amigos, encontra, e às vezes você não tem menos responsabilidade, muito né? Menos, porque na faculdade a responsabilidade era estudar, basicamente, né? Então, aproveite mais aí esse momento, porque depois você vai sentir saudade. Você sabe por quê, né? Que ele pensou, né, para responder essa, né? Que o Edson assiste nosso podcast, né? Então ele já sabe essas perguntas. Porque essa é nova, você vai sair. Então. Viu, Edson? E quando você morrer, o que estará escrito na sua lápide? Cara, não sei. Deixa pro pessoal escrever lá de mim. Não sei. 10 minutinhos atrasado. Vou atrasar um pouquinho. Ou a famosa frase: ih, deu zebra. Léo, me conheço aqui, ó. Se eu fizer mais um, vai dar zebra. Vai dar zebra. Aí, Edson, muito obrigado, cara, pela participação. Foi um papo sensacional, como a gente já sabia que ia ser, né, Léo? Com certeza. Você é uma pessoa muito, muito querida por todo mundo que vive ao seu redor aí. Muito, muito obrigado mesmo, cara. Edson, obrigado pela presença. Eu acredito que vai ser muito produtivo para todo mundo que assistir, para todo mundo que busca se aperfeiçoar, melhorar na vida, tanto em concurso público ou na vida pessoal. Eu convivo muito com você, você é um cara que me ajuda muito. Eu aprendo muito com você todos os dias. E muito obrigado pela participação sua aqui, viu, cara? Léo, Luan, obrigado, né, pelo convite. Foi um prazer. Passou rápido demais, né? Rápido demais. Eu nem vi aqui. Falei, nossa, já tá acabando. 1h10. Então, foi muito legal. Eu deixo a mensagem aí para que as pessoas acreditem nelas mesmo, sabe?
se empenhe em qualquer objetivo, não só concurso, qualquer área que você trabalhe aí, acredite em você e siga em frente apesar dos pesares, né? Apesar das dificuldades que a gente tem. Quem quiser me acompanhar aí, eu convido novamente, né? Tanto no meu Instagram, que é o @dredson_da_silva_júnior, quanto no YouTube, Edson da Silva Júnior. Me procurem lá, se inscrevam e estou à disposição. Né? O que precisarem de mim, que eu puder ajudar, vai ser sempre um prazer. Um abraço a todos. Isso é verdade, viu, galera? Esse negócio de manda e-mail pra ele adora receber e-mail com pergunta, com questionamento. Ele gosta de pessoas interessadas, viu, pessoal? Então você que tá se preparando aí para esse novo edital, não fique com vergonha, compre o livro, vá atrás do Edson, que ele é uma pessoa super receptiva aí. Eu sei que quando ele vai dar a palestra dele e ninguém vai atrás, ninguém manda e-mail, ninguém fica com dúvida, ele fica bravo. Fala, pô, falei 1h30, todo mundo entendeu tudo? Não é possível. Alguém tem que ter alguma dúvida. Algo ficou. Exatamente. Então, cara, vai atrás dele, manda e-mail se você quiser melhorar. É isso, pessoal. Então, estamos encerrando mais um Deixe que Falem. Então, pessoal, sigam o nosso canal no YouTube, TikTok, Spotify, Instagram, @Leonardo Piccolo, @Luan Oliveira Personal e @Deixe que Falem. É isso, galerinha. Mais um Deixe que Falem. Tudo isso que o Luan falou. Se inscreva, e curte, compartilha. E é isso. Tchau, valeu, obrigado. Beijo. Valeu, gente.